Ora, viva, boa tarde. Estamos para mais um Direito hoje com um convidado muito especial, o pastor Augusto Feijó, reverendo da Igreja Geração de Samuel. É uma bênção, esse servo de Deus é uma bênção e hoje vamos compartilhar alguma coisa da parte de Deus sobre o papel dos pais no cuidado dos filhos. Sabemos que é muito importante, não é? Os pais saberem como cuidar dos filhos. Até porque hoje é dia 1 das crianças. Parabéns a todas as crianças angolanas do mundo e não só, porque os meninos merecem sim ter os cuidados dos pais. Sabemos que nosso país está vivendo uns momentos não tão agradáveis e ainda assim vimos muitas crianças, não é, a exercerem papéis que não deviam exercer, mas é com o nosso querido convidado, como disse, um convidado especial, reverendo Augusto Feijó. Para já vamos ler a Bíblia. Eu vou pedir ao pastor que leia mesmo a Bíblia, não é? No livro de Provérbios, capítulo 6, no seu versículo 20, uma porção da Bíblia. Vamos ler com o pastor Augusto Feijó. Graças a Deus, de antemão quero saudar a todos presentes, todos os telespectadores que nos podem acompanhar pelas redes sociais, em casa, em algum lugar onde você esteja. E eu lhe convido a acompanhar. Talvez você tenha a Bíblia no teu smartphone ou mesmo a Bíblia em papel. Então quero que nos possa acompanhar nesta leitura. Diz assim Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar por alguns minutos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra poderosa. Pois é a tua ordenança que os filhos guardem os mandamentos dos pais e também a tua ordenança que os pais saibam cuidar dos filhos. Deus, nesta hora queremos decifrar alguns temas, porque sabemos que é muito importante falarmos hoje pelas crianças ou para as crianças, porque as crianças merecem, não é? O nosso carinho, o nosso amor. Então, o teu filho está aqui, Senhor, para poder falar alguma coisa, ó Deus, para esta nação Angola. Em nome de Jesus. Amém, reverendo. Amém. Amém, amém, Glórias amém, amém. Como disse muito bem, que hoje estamos bem servidos com um reverendo, que é uma bênção, um homem de experiência, não é, de cuidados, não só dos seus próprios filhos, e porque também é um homem que tem, não é, um centro de acolhimento, não é, de pessoas, e tem sido uma bênção para a sua vida. É verdade, pastor Feijó? Como é que está o teu centro? Vamos começar por aí, as pessoas que trabalham contigo lá, como é que está? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero glorificar a Deus e dizer que realmente nós temos tido um trabalho muito árduo, temos tido um trabalho que já começamos alguns anos atrás, a trabalhar com pessoas carentes, pessoas com algum problema de distúrbios sociais, e já há um tempo atrás que temos estado a tirar rapazes da rua. Dentro do Ministério de Geração de Samuel nós temos uma casa de recuperação. Esta casa de recuperação começou com uma visão que eu tive quando cresci na escola bíblica dominical. Eu escutei a história do fundador da escola dominical, o inglês chamado Robert Reich. Robert Reich, em 1983, ele fundou a primeira escola bíblica dominical do mundo. E como jornalista, ele começou a desenvolver o seu trabalho, a tirar as crianças das ruas, naquele período de intervalo que ele tinha da sua carreira jornalística. Ele tirava as crianças das ruas e ensinava-lhes a palavra de Deus embaixo de uma árvore, e o trabalho foi crescendo, mais crianças iam aceitando, e então foi que o trabalho foi tão brilhante que as crianças largavam as drogas para ouvir o tio Robert, que vinha trazer a palavra de Deus. Ele, a princípio, começou a ensinar a temas como a educação moral e cívica, falando sobre civismo, integrando os adolescentes e pré-adolescentes e até mesmo jovens na sociedade. Alguns eram recuperados e, quando recuperados, alguns eram reintegrados ao lar. Por exemplo, aqueles miúdos que tinham problemas, aqueles rapazes que tinham problema de rebelião, meninas que fugiam de casa por alguma situação de briga familiar. Então, Robert Reich fazia um trabalho social e, ao mesmo tempo, também espiritual como um pai. Esse trabalho de Robert Reich me inspirou.
inspirou. Eu sempre carreguei esse sonho que um dos dias, quando crescer e tiver que fazer a obra de Deus, eu vou ser como Robert Riker, vou tirar pessoas da rua e vou criar um lar de acolhimento e vou fazer o trabalho de Deus, transformando a vida de pessoas. Então é o que tem acontecido. Nós temos a Casa de Recuperação da Geração de Samuel, que tem tido jovens e adolescentes que foram tirados. Olha, o pastor Feijó, Augusto Feijó, falou e falou muito bem. É muito importante, às vezes, nós fazermos esse trabalho com amor, porque para fazer papel de pai, quando não é a pessoa que girou, eu acho que não é fácil. Não é fácil para qualquer pessoa criar um filho, criar 2 filhos, criar 4 filhos. Agora imagina criar vários filhos que não veio, não é propriamente de si. Não é tão fácil. E como pastor e, acima de tudo, um pai para aqueles jovens, aquelas mulheres que estão aí na casa de recuperação, tem sido tão difícil naquilo que tange a educação, podemos dizer psicológica, porque nós sabemos que pastor tem a educação espiritual, mas tem uma outra educação que tem a ver com o intelecto pessoal, não é? Da criança ou do jovem que está ali. Tem sido difícil, porque às vezes os hábitos, os costumes, de onde saiu, porque eles vêm já com uma idade um pouquinho adulta, 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos, então acho que não tem sido fácil. Gostava que tocava um pouquinho, hoje é o dia da criança, não é? Podemos falar como é que foi, não é? Esse impacto de poder trocar as ideologias das pessoas que lá chegam. Olha, a pastora Nela tocou num ponto muito importante. Quando nós começamos o trabalho de recuperação na Casa de Recuperação da Geração de Samuel, vou dar um exemplo. Eu tive muito trabalho relacionadamente a um menor, ou melhor, o rapaz mais de menor idade no seio dos adolescentes e pré-jovens que eu tenho lá. E este rapaz praticamente foi o que mais maçada nos deu. Por quê? Como a pastora Nela tocou, alguns rapazes saem da casa dos seus familiares com alguma lacuna no âmbito da educação. Saem com algumas lacunas no âmbito da educação. E esses rapazes, por alguma rebelião, vejam a rua como um lugar onde eles podem transformar sua pouca liberdade que tiveram em casa dos pais em libertinagem. Falo libertinagem por quê? Porque eles na rua, eles pensam que podem fazer tudo e podem ser o quê? E até experimentar prazeres, vícios, etc. que na casa dos pais não seria possível. Então, eu me lembro de um rapaz que vivia próximo aos arredores das localidades onde a igreja está, e o rapaz colocava numa obra em que ele encontrou, colocou fogo, tocou fogo. Nós estávamos em pleno culto, até nem era dia de culto, nós estávamos a passar a tarde com alguns rapazes. Quando vimos, toda a gente saiu fora, olha, meteram fogo aí numa obra. É um menino traquino. Era um menino altamente traquino, colocou fogo. E quando foram lá, ele estava a queimar a casa de uma senhora. Era a casa de uma senhora. A vizinha veio reclamar, esse miúdo... Da igreja. Nem era da igreja. Mas não, estava já praticamente próximo da igreja, próximo do centro. O miúdo até não cultuava ainda lá. Ele não estava dentro do centro. Não estava dentro do centro. Mas era um menino traquino que causava muitos transtornos na comunidade. E então a senhora estava a reclamar, a chamar a razão, se tem pai, quem é o pai e a mãe dessa pessoa, para vir se responsabilizar por o incêndio que ele está a causar na casa da senhora. E quando agarraram o menino, um pré-adolescente, quando agarraram o menino, queriam batê-lo e perguntaram qual é a razão que te vai você incendiar a casa da vizinha. Ele disse, não, eu estava a matar um sardão. Eu estava a matar um sardão e o sardão foi no meio desse capim e eu incendiei o capim. Mas, irmão, imagina que aquele capim dava acesso ao teto, ao quintal da senhora. E a senhora, naquela obra abandonada, tinha colocado as roupas dela, estendeu aí, lavou a roupa, estendeu ali. E o miúdo fez a fogueira ali, queimou a roupa. A roupa ficou toda fumada, tipo cheia de fumo, com aquele cheiro horrível. Tinha de se lavar de novo e é uma confusão. No momento em que vieram para poder batê-lo, é o período em que eu venho a intervir, porque a senhora já havia chamado os seus sobrinhos, etc., para baterem o rapaz.
é o período que eu venho intervir. E me apercebo que é um rapaz traquino da família, meio que foragido da família, e então é o período que eu venho intervir. Eu chamo o rapaz, peço para não batê-lo, eu queria conversar primeiro com ele. E no seio da conversa, olha, é aqui o ponto clímax que eu quero entrar. É que no seio da conversa, enquanto eu conversava com ele, eu pude perceber que muitas das crianças, muita gente que está na rua, às vezes por falta de atenção, por falta de alguém que o compreende, por falta de alguém que lhe dá atenção, aquela atenção especial de querer conversar e ele se sentir que ele pode omitir uma opinião. Aí eu faço um reparo. Eu acho que é muito importante o pai não só, mas a pessoa que vive com uma criança, ou que seja, ter a de poder sempre manter em confidência com essa criança. O nível de atenção é verdade. Porque quando não é essa conversa, não é amigável, essa conversa de saber do outro lado o que ele pensa, o que ele quer, há sempre uma distraição que faz essa criança ir para a rua. E às vezes quando os pais ou a pessoa que cuida dessa criança dá por conta, já é muito tarde. Às vezes já é muito tarde. É num estado já que a criança está saturada, já dependeu-se muito dele mesmo, não é? E quando o pai vir para ralhar, ou a mãe, ou o tio, ou a irmã que com ele vive, já não há uma abertura dele poder aceitar, porque o tempo já passou. Às vezes ele guarda, porque existem crianças que, vivendo com alguém, mas não é compreendido, mas ninguém lhe dá atenção, ninguém conversa com ele. Ele vive mais o interior do que o exterior. Ele não externa seus pensamentos. E quando fala, não é acreditado, não é visto, é tido como um burro. Você é um burro, você é ninguém. Então, isso faz com que a criança ele tem tendência a se interiorizar e cometer. Mas há uma coisa aqui que nós devemos deixar bem claro. É importante que todos os dias que os progenitores, nesse caso os pais, ou então as pessoas que vivem com uma criança, procurar saber da criança como é que foi o dia, o que ele sente, o que ele quer. Isto faz muito bem no crescimento psíquico, emocional e espiritual da criança. Porque existem pais que saem às 5 horas. Nossa Luanda agora está assim, pais saem às 5 horas, principalmente nas nossas centralidades ou nos nossos condomínios, pais saem às 5 horas e voltam posteriormente 21 a 20 horas. E quando chegar, a primeira coisa é tipo tomarem um banho, irem todos para a mesa. E depois cada um está no telefone, está no computador e ninguém quer saber como é que foi, como é que não foi. Exceto se tiver uma bebê que vai amamentar e ponto final. Pois é errado. Porque é ali onde muitas crianças começam a criar os seus próprios hábitos, não é? Os seus próprios costumes, os seus próprios ideais do que vão fazer, do que querem fazer, que é errado, não é, pastor? É verdade. Isto é uma pura verdade. Por isso é preciso que os pais tomem nota de prestarem muita atenção aos filhos. Hoje, por exemplo, com o efeito globalização, esta palavra globalização tem sido entendido de um sentido transversal e às vezes muito mal percebido. Hoje você vê uma criança em terra idade, as pessoas dizem assim, não, é para acompanhar a evolução. Então dão a ela uma liberdade, que ela vê tudo na internet. A criança de menor idade está a andar com o telefone. É propensa a assaltos na escola. É propensa a... Isso chama. Depois, além de estar propensa aos assaltos, também, como se não bastasse, ela está propensa a ver coisas ilícitas. E não para a idade dela, se calhar que nenhum ser humano devia ver a idade dela. E é muito importante nós também realçar na questão daquilo que é os hábitos, não é, que uma criança adquire. Existem crianças que estão a adquirir hábitos que não têm nada a ver com os pais. Existem crianças que não sabem cumprimentarem um mais velho, que encontram pelo menos em casa. Tipo, a criança saiu, foi para a escola, ao voltar encontrou um tio em casa. A criança não sabe se dirigir ao tio. Por quê? Porque o pai não ensina a criança. Existe falta de educação nas crianças, não porque elas não querem ser educadas, mas às vezes é porque os pais não têm aquele tempo para poder sentarem com os filhos e ensinar como cumprimentar um mais velho, não é?
assim que encontra o mais velho, como é que ele deve cumprimentar, como falar para um mais velho, não é? Como se ausentar diante de um mais velho que estão na mesa, como é que ele vai sair da mesa, se ele levantou ou sair. Existe criança que não tem qualquer uma educação, porque pai ou a mãe não tem o tempo de poder educar. E nós estamos a falar hoje do papel do pai cuidar, não é, dos filhos, no todo, no geral, na educação, não é, na proteção, porque é muito importante o pai saber que tem deveres, não é, a cuidar os filhos. Temos uma porção bíblica que diz: filho meu, guarda os meus mandamentos. Agora, qual é o mandamento que os nossos filhos vai guardar se nós, como progenitores, não temos tempo de poder, então, ensinar, não é, aquilo que a Bíblia, não é, na pessoa de Deus, nos fala que nós devemos fazer acerca dos nossos filhos? Vou dar um exemplo, pastora Nela. Vou dar um exemplo. Neste preciso momento, muitos pais, eu creio que muitos vão achar isso insultante e talvez um choque. Muitos pais estão a se sentir surpreendidos com o comportamento dos seus filhos em casa, por questão de quarentena. Realmente. Eles não conheciam. Há pais que estão a dizer, por exemplo, recentemente já tive com um senhor que disse assim, epa, poxas, afinal de contas, meu filho é muito inteligente. Estive recentemente com alguém, não sabia que meu filho é tamanhamente inteligente. Porque ele não presta atenção. Nunca. Ele sai de manhã e só volta lá para as tantas, e nos finais de semana que ele tem, aquele tempo que tem para poder conviver, sentar, almoçar em família e conversar com o filho, ele nunca tem esse tempo. Então, ao longo desse período, como foi circunstancialmente obrigado, então ele viu a capacidade do filho, ele conheceu a inteligência do filho durante esse período, e ele próprio disse para mim assim: poxa, profeta Feijó, afinal de contas, meu filho é muito inteligente e eu nem sequer sabia. E por causa de agora porque sei, eu quero investir no meu filho. Eu já sei a área de inclinação que ele tem nos estudos e eu quero poder investir. Quer dizer, se não tivesse essa oportunidade dele, por causa das circunstâncias que o mundo está a ver por causa da quarentena, ele nunca conheceria, e o filho, dando todo o seu máximo na escola e em pesquisa, em desenvolvimento, e vendo que não tem apoio, nem sequer atenção dos pais, podia se frustrar e, quiçá, se desviar. Seria um talento desperdiçado. Sim, por isso é que nós dissemos que há uma importância dos pais conviverem, conversarem, ensinarem aos filhos, não é, como devem ser, como devem se proceder diante de qualquer situação. Muitas crianças aqui em Angola estão a ser, não é, maltratadas, estão a ser violadas, estão a fazer trabalhos de mais velhos, porque os pais não se querem, não é, encaixarem no direito de poder trabalhar e sustentarem acima de tudo os filhos. Pastor, eu gostava que falasse, será que é normal? Nosso país é tão rico, nosso país tem muita coisa boa, nosso país é um país que está cheio de riqueza, que todo mundo sabe. Mas ainda assim vimos tanta pobreza que até crianças, não é, de 5, 7 anos, 8 anos, zunga na rua. Como é que se aceita isso? Será que é porque os pais querem ver os filhos nesse caminho? Será que é porque o governo não oferece as melhores condições para o seu filho? Eu gostava que o pastor falasse um bocadinho sobre esse aspecto. Olha só, como homem de Deus, a Bíblia Sagrada, não é normal uma criança ser desprezada para fazer trabalhos forçados. Não é normal. Isso é algo bizarro. Mas hoje em dia, por causa da maldade do ser humano, as pessoas acham isso comum que uma criança... vou dar um exemplo, pastora Nela. Ainda bem que relacionadamente a trabalhos forçados, por causa da existência do mal que entra no ser humano, e falo no ser humano comum, desde os governantes até ao pacato cidadão, ao proletariado, ao trabalhador, ao desempregado. Eu falo do mal do ser humano. Olha só, certa vez, isso ocorreu no mês passado. Ia saindo de casa, ao mês passado não, antes do período da quarentena. Eu ia saindo de casa para trabalhar
ia levando também a esposa ao serviço. Assim que abrimos a porta de casa, vimos uma senhora, a escassos metros da nossa casa, uma senhora jogada no chão. E dois filhos, aparentemente de 8 e de 7 anos, assim com a mão na cabeça, a chorarem, a rodarem a senhora. E a senhora ali desmaiada. E nós chegamos, vimos a senhora, pegamos água, colocamos no rosto da senhora, ela levantou de forma ofegante e perguntamos saber na senhora o que se passava. Talvez tivesse alguma doença, alguma situação que fizesse a senhora ter aquele desmaio. Sofre de alguma doença? Tem algum problema? E ela disse, meu irmão, não vou te mentir, vou ser sincero. Eu estou com muita fome. Eu saí, ontem não comi, eu passei o dia todo com a senhora. E depois de dar de comer a senhora revigorou. E depois que a senhora esteve revigorada, eu perguntei, e esses dois miúdos, quem são? Disse, são meus filhos. E para onde vão? Nós vamos apanhar, os brasileiros chamam catar lixo. Nós vamos apanhar lixo, vamos apanhar bidões vazios, vamos apanhar alguma coisa nos contentores de lixo para poder lavar e depois de lavar poder vender. Para poder vender. E diariamente podemos fazer 300 kwanza, 500 kwanza. Irmão, talvez para você que está em Moçambique, talvez para você que está no Brasil, talvez para você que está em algum canto do país e não está familiarizado com a nota, com o dinheiro de Angola, 300 kwanza não dá nem sequer para uma lata de bicho, nem um quilo de arroz, nem nada. Mas os meninos andavam com a senhora porque lhe ajudavam a carregar as coisas que quer dizer, de ter a idade já eram obrigados, esforçados pelas circunstâncias a saírem com a mãe para ajudar no trabalho, só para manter a subsistência e a sobrevivência. Eu toco nesse ponto porque, olha, glórias a Deus, quero fechar um pequeno trecho do testemunho que eu partilhei. Eu disse à senhora, olha, minha senhora, eu me lembrei, acabei de me lembrar, aqui com a minha esposa, um mês à procura de uma empregada, de uma senhora para lavar a roupa na nossa casa. A senhora sabe lavar e a senhora pode trabalhar na nossa casa. E ela disse, é tudo o que eu mais quero. Olha, senhora, você se calhar vai desmaiar aqui à frente da nossa casa por uma resposta de Deus. Porque nós estamos a orar a Deus para que nos envie alguém de boa índole para cuidar da nossa roupa, lavar e engomar. E você veio desmaiar lógico aqui na nossa porta. Minha senhora, você está empregada. Depois dela tomar aquele caldo, ela entrou na nossa casa para poder ver a roupa que ela viria lavar no dia seguinte. Nessa altura, eu acho que o nosso papel como mulheres e homens de Deus, acima de tudo cristão, não é só orar pelas pessoas, mas quando as pessoas também tiverem necessidade, não é uma vez que o nosso país não oferece esse conforto de alimento para todos, nós podemos também ajudar naquilo que for necessário. Essa palavra que disseste, sim. Na fé nós dissemos assim, a fé precisa ter ações correspondentes. Okay. O amor, que é mãe da fé, porque você não tem fé sem amor, o amor como a mãe de todos os sentimentos em Deus, o amor requer ações correspondentes. Não basta dizer que amas nas redes sociais, no blog ou na tribuna de algum parlamento. E para não cortar, porque agora está na moda mostrar que estamos a fazer caridade, porque estamos no Covid-19 e fora do Covid-19, fora das redes sociais ou fora da... Conseguimos oferecer um pão para quem... Eu estou a ver tantas pessoas que não têm o hábito de dar, de ajudar, mas que sei lá onde estão aí fazer cesta básica. Eu acho que isso não precisa. Você se quiser ajudar, não precisa como é que vamos dizer, não precisa tirar, não precisa. Nós precisamos ajudar aonde ninguém está nos ver. Aonde ninguém está te ver, é onde Deus quer que nós, não é como cristão, podemos usar o nosso amor, a nossa caridade para poder ajudar as pessoas onde não tem ninguém. Eu perguntava no nosso querido reverendo se é normal, com a riqueza que o nosso país tem, não é, ver crianças na zunga. O povo sofre, o povo vive a escória.
Então, não é normal. Então não é quer normal. dizer que uma das causas desse sofrimento humilhante, ver criança, eu às vezes não consigo olhar uma criança de 8, 10 anos, agora então estamos a vender máscara, né, que está a se usar máscara, com máscara na mão a zungar, eu não consigo olhar aquilo como algo normal. Então quer dizer que por causa da mal fé mesmo dos governantes desse país, de não querer pelo menos fazer um banco de comida, tipo um sítio onde tem comida todos os dias para as pessoas comer, pelo menos, se não tem salário, tem comida. Nos países desenvolvidos é assim, aqui agora nós podemos fazer também isso. Pastora Nela, o serviço social de um país, não falo bem desenvolvido, mas o serviço social normal, ele permite com que cada cidadão, sobretudo as crianças, tenham um lugar para comer, tenham um lugar onde eles podem, pelo menos, ter uma pequena merenda. E em países com uma linhagem social, onde pelo menos vigora uma liberdade numa distribuição equitativa dos bens, dos meios de produção, dos bens públicos, dos bens públicos, no caso, a criança a partir da escola tem uma merenda escolar. Sim, porque eu me lembro que eu acho que foi o ano passado. Falou-se tanto dessa política merenda escolar, merenda escolar. Eu ouvi muito na televisão e rádio, muito bem. Mas isso não se fez sentir. Quer dizer, aqui em Angola, tipo... A sua implementação... Sim. Aqui em Angola, parece que tipo, os governantes, né, as pessoas tipo, das administrações e muito mais, não têm vontade também social, não têm, porque merenda é tipo um pão, não é um pão com manteiga, com um leitezinho. Eu acho que esse país, Angola, tinha assim de dar nas crianças. Tem assim sim, porque, olha só, nós, natos cidadãos de Angola, nós somos um país rico. Nós crescemos desde os textos mais pequenos. Fora ainda a realidade, hoje, como adulto, nós conhecemos mais. Crescemos. Havia um texto em algum livro da terceira, quarta ou quinta que dizia que Angola é um país grande e belo, faz parte do continente africano, é um dos maiores países da África. Olha, nós liamos aquilo com suas riquezas, nós liamos aquilo com orgulho, com muito orgulho. E como éramos inocentes, eu acho que nossos pais vêm a lutar com essa pobreza da Angola há muito tempo. E nós, como éramos inocentes, nós cantamos aquilo na parada, e às vezes até na sala, a professora ou o professor fazia questão de mostrar sempre que nós tínhamos que ler aquela parte. Angola é um país grande e rico e belo, faz parte do continente africano, é um dos maiores países da África, cheia de minerais e sei lá o que eu já esqueci. E nós cantávamos aquilo, mas hoje estamos quase nos 40 anos, a história é a mesma, a pobreza é a mesma, é complicado. Eu nessa altura, eu me rejeito ver uma Angola, crianças a zungarem, não é? E o Ministério da Integração Social não fazer nada, nada. Eu me rejeito a ver uma Angola assim. E eu acho que nós, pelo menos, podemos começar a lutar e a falar sobre essa problemática no nosso país, porque o mais errado é nós ver o problema e não sequer, não é, nos levantarmos contra esse problema que estamos a viver na nossa nação. E por esse motivo é que a nossa nação está a viver problemas graves que não devia. Por quê? Porque nós somos um povo muito pacífico, e hoje estamos a ver crianças a zungarem e até rimos, até olhamos com desdém. É triste. Olha, a Bíblia nos ensina que nós devemos sentir a dor dos outros. Nós devemos sentir na pele a motivo de nós, não é? Eu acho que protestar é o motivo de nós negar mesmo, nós nos revermos bem. Porque aqui em Angola tem muitos sociólogos, não é? Tem muitos psicólogos que ficam aí a falar bonito, mas o agir no que deviam agir na vida dessas crianças que estão aí a zungar, que estão aí na rua. Todo mundo está a olhar. Eu acho que não é isso que a Angola precisa. A Angola precisa de pessoas com coragem, não é? De poder falar daquilo que é errado, pelo menos para nossas crianças. Hoje é dia 1 das crianças e é importante que todos nós que achamos, né, que somos os cultos intelectuais desse país, que entendemos as coisas, começamos a nos levantar e a falar com propriedade e verdade sobre este país, Angola,
principalmente nos problemas das crianças. E há uma outra coisa que estamos a ver também em muitas crianças. Eu acho que não há alguma proteção quanto a isso. Muitas crianças estão a ser violadas. Às vezes é uma coisa muito caricata, mas é a verdade. Às vezes pelos pais. Existe criança que é o próprio pai que está a ser violado. E às vezes a família vai dizer, não, vamos resolver isso familiarmente. Nada disso. Nada disso. Eu acho que é um ato muito condenável quando um pai, não é, que devia ser a pessoa que guarda, que faz a criança guardar os mandamentos, que faz a criança, não é, se rever nele, que faz a criança entender o outro lado da vida, que faz a criança ter a proteção dele. Mas é mesmo esse pai, não é? Esse pai falamos também, às vezes tio que está a criar, às vezes, sei lá, que está a criar, e depois nós entender que é normal essa pessoa mesmo violar a criança. Como é que É preciso saber que há comportamentos que são tidos como repugnantes. Há comportamentos que são tidos como comportamentos repugnantes. E este comportamento é um deles pelo qual nós podemos considerar como um comportamento repugnante. Quando o quê? Quando alguém da linha reta, né? No caso, alguém da linha reta do cuidado de um menor, se aproveita da autoridade, do domínio que tem sobre a criança e também do grau de inocência da própria criança, não é? A falta de conhecimento, para ele se aproveitar e abusar sexualmente deste menor. Nós temos assistido maldição. Quando um pai, você que está a ouvir isto, você que está a ouvir isso, você quando é um pai, maior idade, passa na rua, mesmo que não seja teu filho, porque não saiu do teu ventre, mas você está na idade de ser pai desta menora, e você, com uma idade avançada, olha para uma menora na rua, e o que tem acontecido, olha para uma menora e olha para a miúda e quer fazer sexo com essa menina, e alicia com rebuçados, alicia com sabatito, com valores mínimos, por causa, aproveitando da situação da fome, da miséria, de certas circunstâncias que ocorrem por causa da fome. Então, há certos adultos que, por causa de um prato de comida, aliciam uma menina, não é? Para poder fazer sobre essa menina um ato sexual, um abuso sexual. Consequências. Ele faz com que esta menina de menor idade cresça com este trauma. Durante toda a sua vida, ela cresça traumatizada de que, quando ela era mais pequena, quando ela era menor de idade, ela foi abusada por um vizinho, foi abusada por um senhor que, por causa do troco de alguma situação, de algum bem, ele se aproveitou sexualmente desta menina. Então, isso causa um trauma muito grande na vida da menina. Amanhã, quando ela cresce e quer ter um lar, ela cresce na perspectiva de que os homens são maus, os homens não prestam, os homens se aproveitam das mulheres, abusam das mulheres. E então, quando vem alguém para casar com ela, ela tem aquela mentalidade que foi abusada e todos os homens são assim. Aquele homem que lhe abusou há 20 anos, há 30 anos atrás, aquela memória, aquela imagem fica no coração dela, na mente dela. Quer dizer que quando um adulto... Quer dizer, pastor, eu acho que eu quero perceber bem, que quando um adulto tem uma vida ativa com uma criança, ele acaba estragando a vida completa da criança, porque o psicológico dessa criança, mesmo quando seja jovem, não será normal. Normal por quê? Não será normal por quê? Porque aquilo que o nosso querido pastor disse, porque ela vai crescer já traumatizada com as sequelas, não é? Do drama que ela viveu durante aquele ato sexual. É ali também onde eu vou fazer uma paragem e dizer assim, é muito importante os pais, quando a filha tiver 5, 6, 7 anos, começar a falar dessas coisas. Se vê um tio te pedir para ir no quarto fazer isso, não aceita, não sei o quê. É muito bom ensinar isso na criança. Por quê? Porque temos muitas crianças que escaparam dessas situações, porque os pais já haviam ensinado alguma coisa que tem a ver com isso. E além do Se mais, te chamarem um pastora tio, Nela, sim. a mãe, por exemplo, como mãe, a forma como ensinar a menina a se vestir. Sim. Porque tem mães que
calções muito curtos, saias muito curtas, e tem mães que não ensinam a menina na forma de como sentar perante rapazes, e ela, às vezes, adolescente, chega na escola, a forma como senta mostra a roupa íntima e acha normal, porque em casa tem sentado assim e em casa tem andado com calção curto, com roupa curta, e isso provoca distúrbios mental, psíquico e espiritual na vida desta menor. E a outra coisa, também existem crianças que excitam os professores, não é? Crianças às vezes de 14, 12 anos, já tem da escola violaram a criança, porque a criança de 12 anos, 11 anos, já tem às vezes o corpo que nem nós, um corpo bem formatado. E a mãe, o pai, a única roupa que eles sabem comprar na loja ou no mercado, sei lá onde quer que for, são roupas muito justas, muito pequenas. E o tal tio aí do transporte escolar vai levando, vai olhando. Amanhã é mesmo com essa criança que ele vai querer fazer sexo. E às vezes a criança não tem nenhuma informação, não tem nenhuma orientação da parte da mãe, da parte do pai, como reagir diante dessas situações. Ela simplesmente fica, podemos dizer, tipo, surpreendida, aceitando ceder, o camarada quer fazer aí o seu ato e fica assim normal. E às vezes os pais, como não têm aquela vigilância na criança, nem dão conta quando é que a filha já não é virgem. Por quê? Porque o pai não tem aquele hábito de olhar, de conversar quando os filhos vêm da escola. Nós temos o direito, não é? Temos o direito de proteger os nossos filhos, de controlar os nossos filhos quando menor, porque a educação geral dos nossos filhos vem a partir de nós. É muito importante dizer o seguinte: a roupa com que a tua filha vai no colégio, vai na escola, você deve estar em alerta. Sim. Porque há vestimenta que faz professores, que faz esses senhores dos cabos que levam as atento no corpo da tua filha e depois ficam aí a querer atacar a criança. Então, é um problema que nosso país está vivendo muito, de crianças serem violadas, e até alguns por agente da polícia, os professores e etc. Então, nós devemos ter todo cuidado, toda a cautela. Hoje, como dissemos, é dia 1 das crianças, não é? E vamos falar muitas outras coisas, como estamos aqui a falar, e é muito importante nós falarmos sobre criança, porque já estamos a viver momentos muito difíceis no nosso país sobre as crianças. Eu não vejo o INAC a se pronunciar sobre as crianças, eu não vejo de menores, onde também trata sobre alguns problemas de pais, não é? Que não querem dar sustento, também não vejo muita televisão falarem sobre esse lado. Então eu gostava que todos nós tivéssemos totalmente neste problema, não é? Que não é só daquelas pessoas que estão a viver, mas também que fazem parte do nosso país. Nós somos cidadãos angolanos e devemos ser solidários com todos os problemas que se passam aqui neste país, Angola. É muito os pais, não é, que me podem acompanhar a prestarem mais atenção aos filhos. Existem, por exemplo, aquelas circunstâncias de pais que deixam os filhos porque vão trabalhar no cuidado de alguém e às vezes não sabem como é que essa pessoa cuida realmente dos filhos, se o cuidado é realmente... Tipo, os pais que pegam nos filhos, dão em alguém para cuidar. É ali também onde começamos a ver muitas violas. O senhor que é o marido da tal senhora, recebe o filho de alguém, depois de um tempo a criança cresce, ou se for menina, a criança cresce, já quer também namorar com essa criança. E às vezes a mulher do tal senhor já se aproximou com o marido, anda andar com a menina, mas não fala. Não fala porque não é filha dele. Não fala porque não tem aquele sentimento humano de sentir que não, essa é uma criança que eu criei, hoje meu marido está a deitar-se com ela, eu vou levar esse caso à justiça. Não levam. É um crime que tem se passado muito no nosso país. Por isso, você ser pobre, ser rica, ser como, cria mesmo você e os teus filhos. Principalmente as meninas. Cria você e os teus filhos. Não é você que não, lá vai estudar, lá vai... Não tem nenhum para estudar, vende ou trabalha, faz alguma coisa, mas não deixa os teus filhos. Mas eu não tenho nenhum filho. Principalmente se for menina, entrega na tia Joana, entrega na tia Minga, entrega na tia Mariquinha, e depois os filhos ficam assim. Resultado, a sociedade produz delinquentes assim. A sociedade produz delinquentes assim, porque quando você, progenitor, não presta atenção, não tem o cuidado de acompanhar o filho com quem você gerou e entrega para outro. Recentemente me deparei com uma situação de que eu fui visitar uma família, trabalho de visita pastoral,
E quando cheguei, convidaram-nos para estar à mesa. Enquanto íamos fazendo a refeição, notei que uma criança comia uma comida diferente Com relação aos. com relação Quer dizer, à família toda. pastor diz, eu vou fazer sempre um corte. A visita vem em casa, come boa comida com os filhos do dono da casa. Mas a criança que foram ali buscar na província ou na casa da prima, está com comida de ontem. A realidade é esta. E a visita que o pastor, nesse caso, viu. Eu logo percebi e perguntei, mas essa criança não come carne? Não come carne? Disseram, não, come. Mas e por que ela não está a comer a comida que estamos a comer? A comida que estamos a comer? E por que o cabelo dela está assim cortado? E disseram, não, olha, por causa... E eu estou tocando nesse ponto, desse testemunho, e é bom até tocar, porque estamos a falar de criança, e porque a resposta foi absurda, mas é uma resposta que tem ocorrido em muitas famílias angolanas. Alguém disse assim, ou os tais membros da família disseram assim, na igreja tal, disseram que essa criança tem um espírito maligno, voa, já viu? A criança voa, e então ordenaram a lhe cortar. Os filhos da dona da casa quase têm a mesma faixa etária daquela criança. São todas a mesma faixa etária. Os filhos da dona da casa não são feiticeiros, só a criança que lhe trouxeram aqui nesse país. E disse, olha, e por causa disso, lhe cortamos o cabelo, porque o cabelo é a antena do mundo das trevas, porque o cabelo é misericórdia. Depois, não estamos a lhe dar carne, porque senão a carne é o que vai comer-nos a nós, carne de humano, então temos que lhe desabituar a carne para comer só peixe, para aquecer os poderes dele. Dá para rir, é um caso caricato, mas dá um motivo de sorriso. É uma realidade nua e crua. Eu tive que desconstruir essa realidade naquela família. Eu tive que fazê-los perceber que não, a criança não é feiticeira, coisa nenhuma. Não existe feitiçaria nenhuma. Orei pela criança até, e orei pela família, e tive que trazer uma repreensão àqueles familiares que estavam a maltratar você dos teus filhos. Você nasceu, saiba mesmo o que fazer, não é? Para poder manter o pão de cada dia nos teus filhos. Como disse, nós estamos hoje a falar sobre os pais terem um cuidado, não é? Com os filhos, e falamos isso num âmbito geral, porque nós sabemos que hoje é dia 1